recentemente uma grande polêmica em torno de uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Imagens que foram compartilhadas em várias redes sociais mostravam uma criança de aproximadamente 5 anos acompanhada da mãe, e nessa exposição nós tínhamos uma pessoa nu, um homem, e em determinado momento essa criança tocava o pé desse homem que estava nu. Então nós entendemos, em princípio, que não havia uma intenção dos expositores, dos artistas, em cometerem qualquer crime sexual, em estarem de alguma forma criando uma cena envolvendo a criança, uma cena que fosse pornográfica ou que envolvesse qualquer outro tipo de conotação sexual. Então não configuraria nenhum crime praticado pelos artistas nessa exposição. Agora, nós temos questões a serem tratadas. A mãe poderia ser até responsabilizada, investigada pelo crime de submeter criança à situação de vexame ou a constrangimento, mas dependeria também da criança se sentir constrangida diante daquela situação, com base em laudos de psicólogos, com base em relatórios técnicos que demonstrassem que ela se sentiu constrangida, se sentiu em situação vexatória, que aquilo lá gerou traumas para ela. A outra questão é saber de que forma o Museu de Arte Moderna fixou cartazes demonstrando que existia uma recomendação de classificação indicativa para as idades apropriadas, né? No caso ali, deveria ser permitida a entrada de adolescentes a partir dos 14 ou dos 16 anos, em razão da nudez do artista. Então essas são as questões principais que precisam ser observadas. Mas o que nós vimos foi um excesso de histeria. Nós não vemos esses mesmos grupos, essas mesmas pessoas que ficaram dizendo que se tratava de pedofilia, que repudiaram, que xingaram, que incitaram a violência contra os artistas. Essas pessoas não têm se manifestado diante de fatos como 29 crianças e adolescentes que são assassinadas todos os dias no Brasil. Elas também não têm se manifestado sobre os 4.000 estupros de vulneráveis que nós tivemos no estado de São Paulo no primeiro semestre. Então é necessário que essas questões sejam colocadas. Devemos também levar em conta a liberdade de expressão artística. Esse é um valor também fundamental que deve ser considerado. O que também nos causou estranheza foi que alguns veículos de comunicação, que sempre foram contra a chamada classificação indicativa, que foi aprovada no próprio Conselho Nacional da Criança e do Adolescente em 2006, que depois foi criada através de portaria do Ministério da Justiça. Então muitos veículos de comunicação, principalmente as TVs, sempre foram contrários à classificação indicativa. E nesse caso do Museu de Arte Moderna, essas mesmas emissoras e muitos dos veículos de comunicação defenderam uma classificação indicativa. Então isso mostrou claramente uma hipocrisia dentro dessa discussão. Os mesmos setores que sempre foram contra qualquer tipo de classificação indicativa acabaram defendendo a classificação indicativa em razão desse episódio, em razão de toda a histeria provocada por grupos extremamente reacionários que nunca defenderam os direitos da criança e do adolescente, que nunca se importaram com crianças e adolescentes exploradas no trabalho infantil, exploradas na própria exploração sexual infantil, grupos que geralmente defendem a redução da maioridade penal,
grupos que são contrários ao próprio cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é necessário também tratar de que muitas vezes as cenas de nudez, elas são vistas pelas crianças nos próprios veículos de comunicação, principalmente nas TVs e em horários totalmente inapropriados. Então nós também precisamos tratar de que as crianças precisam ser orientadas sobre sexualidade. Isso deveria ser matéria obrigatória nas escolas, o estudo da sexologia, educação sexual. Tudo que é tabu acaba gerando mais problemas. Então é fundamental que a educação sexual, que essas orientações sobre sexualidade sejam temas corriqueiros nas escolas, porque na prática, diariamente, as crianças e adolescentes acabam se deparando e às vezes até de forma espontânea com situações de nudez, com cenas de relações sexuais em filmes, em novelas, e outras situações, e é necessário que os pais dialoguem e orientem essas crianças e que a escola tenha essa discussão envolvendo a educação sexual de crianças e adolescentes.